Jesus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, amém. Estou aqui para mais uma terça-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para bendizer e para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, no nome de Jesus. Grande e santo é o teu nome, Senhor, grande e santo é o teu nome. Tu és santo dos santos, maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. E tenho certeza, conforme está escrito na tua palavra, que o controle da minha vida e da humanidade, da vida de cada um dos meus irmãos, dos ouvintes desta palavra, de toda a humanidade, está no teu controle, está nas tuas mãos. E operando o Senhor, nada e nem ninguém poderá impedir. Então vem em nosso favor. Vem cumprir o que o Senhor tem prometido sobre a tua palavra, na minha vida e na vida de cada um, dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra do coração dele para o meu e para o seu coração, amém? Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora eu quero te render graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado por até aqui o Senhor ter me sustentado, me ajudado, cuidado de mim, me livrado, me protegido e me guardado. Obrigado pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz. Obrigado, Jesus, pela vida eterna. Obrigado pela salvação da minha alma, da minha casa, da minha família. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Operado na minha vida de dentro para fora. Obrigado pelo teu operar, pelo teu santo agir. Obrigado, 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 obrigado por ter trabalhado de dentro para fora na minha vida. Obrigado por me avivar para avivar outras avivada para avivar. Em nome de Jesus, obrigado, obrigado. Alcança cada vida, cada pessoa que ouvir esta palavra. Alcança cada pessoa, Senhor. Alcança todos os ouvintes desta palavra e multiplica os ouvintes desta palavra conforme o teu querer e a tua vontade. Foi o Senhor que falou. E operando o Senhor, nada e nem ninguém poderá impedir. Move os corações, alcança as vidas. Aleluia. Aviva todos os ouvintes desta palavra. Que essa palavra chegue a cada coração, a cada vida com a chama do teu Santo Espírito, o teu fogo e o teu poder, em nome de Jesus. Aviva os corações. Chama, uma chama de fogo ardente vá sobre cada coração. Vá agora, em nome de Jesus eu te peço. Envia uma chama ardente de fogo sobre cada coração, de confirmação, para transformação sobre esta palavra, em nome de Jesus. Que a cada dia este fogo arda nos corações de cada ouvinte desta palavra, de uma forma sobrenatural, para a transformação, para a limpeza de dentro para fora, para a transformação, para a libertação, para a cura, para a transformação de todas as áreas da vida de cada um deles e cada uma delas, em nome de Jesus. Santifica e edifica o teu povo, aviva o teu povo com poder, em nome de Jesus. Aviva a tua igreja, porque o Senhor irá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, avivada, cheia do poder, não morna, não fria, mas quente, labareda de fogo, aleluia, com muito fogo, muito poder, em nome de Jesus. Que a cada dia eles venham resplandecer com o teu poder, com a tua chama do teu Espírito Santo na vida de cada um deles, em nome de Jesus, que é o poder de Deus, aleluia, que nos concede vitória, é o poder de Deus que nos concede autoridade sobre todo mal, em nome de Jesus. Graças te dou por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará. Espírito Santo, flui 100 por um, é desta palavra para a qual está sendo enviada, sobre cada vida e cada coração, em nome de Jesus. E que a tua chama ardente, jamais faltará, em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa mais linda. Aleluia. O Senhor quer batizar, quer derramar o chama do teu poder. E já foi enviado. O poder de Deus, porque eu senti no meu coração, para liberação, para enviar em nome de Jesus. Amém. Está aqui a palavra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. O Senhor fala de algo lindo, de perdão e arrependimento. Fala de uma história linda porque eu amo a história de Paulo. E ele trouxe uma revelação aqui, no versículo 3, tremenda. 2 Coríntios, capítulo 2, a carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado.
É uma pergunta que ele fez para mim e para você, apóstolo Paulo. O 3 diz assim: e escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveria alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Amém. Paulo tinha uma comunhão muito grande com a igreja de Coríntios e de todas as igrejas. E esse versículo tem uma referência em Gálatas, capítulo 5, versículo 10, que eu fiquei maravilhada. Gálatas 5, versículo 10, diz assim, para mim e para você: confio em vós. Gálatas 5, versículo 10. Confio em vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aqui no capítulo 2 Coríntios, a carta de Coríntios 2, versículo 3 diz assim: e escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Que as pessoas não tragam tristeza para mim, para você, como Paulo e para ele. As pessoas que deveriam nos alegrar, traz tristeza. Fala mal, fala palavras que não é condizente, que não são verdadeiras e que entristeça o coração, qualquer coisa. Tristeça o coração, que entristecia o coração de Paulo. E com certeza entristece os corações nossos. E ele está falando aqui: e escrevi-vos isso mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveria alegrar-me. Que tem os irmãos em Cristo, né? Os irmãos em sangue que deveriam nos alegrar. Não trazer tristeza, não falar mal das nossas vidas, não falar palavras que desagradam o Espírito Santo e que nos faz mal. E não falar palavras verdadeiras. E não ser testemunhas falsas. Porque a minha Bíblia e a sua diz que aquele que repete o que ouviu ao meu respeito, ao seu respeito de qualquer situação, ele é uma testemunha falsa. Porque eu só posso falar do que eu vejo. Eu vi com os meus olhos. Eu não posso repetir palavras que não são verdadeiras, que eu não tenho certeza e que eu não vi de ninguém. Porque eu serei uma testemunha falsa e você também. E muitos faziam isso de Paulo e fazem isso de mim e de você. Da parte dos que deveriam me alegrar. Porque se eu tenho a comunhão com os irmãos de Cristo, eles têm que falar palavras que vão me alegrar o meu coração. Não falar a palavra que eles queiram, que estão feridos, que estão magoados ou que estão se sentindo ruim ou de qualquer forma pressionado ou pressionados ou de alguma área com as nossas vidas, pressionados ou que queiram falar o que eles estão acostumados a falar, porque eles querem um retorno nosso. E não lembra que isso aqui nós somos irmãos em Cristo. Isso aí eu estou falando para sacerdote. Os que deveriam me alegrar falam palavras que me desagradam. Que quando alguém diz que você não é responsável, você está sendo irresponsável. E a pessoa não conhece a sua vida. Isso eu ouço pastores falando. Ou quando a pessoa diz que você não tem caráter, eita, eu tenho o caráter de Cristo, e você tem o caráter de Cristo. Mas existe até sacerdotes falando isso. E como existe, o que mais entristece nossos corações são essas pessoas. E acham que estão corretos, porque neles não tem nada. Eles estavam orando e não achou nada. Falta nenhuma neles, só falta só em mim, você e nós. Estou falando o que Paulo está falando aqui, a justificação. Porque Paulo era um homem que dedicava totalmente à obra de Deus, os irmãos e o amor. E ainda existia pessoas dentro da casa do Senhor que entristecia o coração dele, confiando em vós mesmos, todos, de que a minha alegria é a de vós, todos. Porque a minha palavra, essa palavra diz e a sua diz, que você conhece, que a alegria do meu Senhor, a alegria do meu irmão tem que ser a minha alegria. A tristeza do meu irmão tem que chorar com os que choram e consolar. Quem chorar com os que choram e consolar os que estão abatidos, entristecidos. E a alegria deles, o que acontecer de alegria, eu celebrarei. E o que acontecer de alegria na minha vida, eu celebrarei com eles. E eles comigo. Isso é unidade. Paulo vivia nessa unidade. Mas as igrejas hoje não vivem nessa unidade, não. A começar dos sacerdotes, que eles querem um respeito, o qual eles não dão.
Quero falar de uma ética o qual eles não vivem. E quer que você vive a ética. Né? Quer que você pratique uma ética o qual eles não vivem. Quer que você dê satisfação da sua vida, o qual eles não dê satisfação à igreja e nem a nós. É obrigado eles darem satisfação? Não. Mas não é obrigado também eu dar satisfação da minha vida, aleluia, pessoal, espiritual com Deus, para sacerdote nenhum. Mesmo que ele seja alguém que Deus colocou acima de mim. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida toda para ele, não. Porque eu tenho uma vida com Deus. E é isso que eles não entendem. Quando você passa a ser ovelha, quando passa a congregar em algum lugar, eles querem saber a sua vida inteira e que você dê satisfação para eles. Hey, mas eles não respeitam o seu momento, não respeitam você, o seu ministério que você tem com Deus. Só é válido o que Deus fala com eles, não o que Deus fala com você. Então isso nós estamos vivendo, mas na igreja de Paulo não era assim. E Paulo tinha esse respeito. E como diz Gálatas 5:10, que ele fala: confio em vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, aqueles que nos inquietam, aqueles que nos falam mal, aqueles que querem um respeito que eles verdadeiramente não dão. Eles só querem ser respeitados. Espiritualmente, estou falando espiritualmente. Eles querem que eu respeite o que Deus fale com eles. Mas o que Deus fala comigo ao meu respeito, que Deus falou comigo, não, só se falar com eles. Isso está errado. Isso não é Bíblia. Então, quem tem te inquietado? Inquietado a mim? Aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 10. Confio em vós, no Senhor. Eu confio no meu irmão, no Senhor. E eu preciso orar para saber quem é meu irmão no Senhor. E Paulo orava. No Senhor, não é em mim, nem em você. Não é na carne, nem na pessoa. Mas que nenhuma outra coisa sentireis. Nenhuma outra coisa sentirei, nem ódio, nem rancor, nem maldade no meu coração. O Senhor sabe que meu coração é limpo. E o seu, se está limpo, se não está, você não tem que sentir nada por essas perseguições, por essas pessoas agirem dessa forma em você, discordar, porque não está na palavra assim. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aquele que vos inquieta, que fala mal e que entristece o seu coração, que falou palavras, seja ele quem for, o sacerdote, a sacerdotisa, pastor, a pastora, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Eita, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas tem muitos, vai ter condenação, sim, para aqueles que nos aponta, nos julga, que fala mal e que entristece. Fala palavras para entristecer no nosso coração. A mim aconteceu recentemente algo, mas não entrou no meu coração, porque eu sei quem eu sou na presença do Senhor. E oro pela pessoa também, que tentou entristecer e falar palavras para entristecer meu coração. Em nome de Jesus, para que ele se converta também. Tem coisas na vida dele que precisam ser mudadas e transformadas. Em nome de Jesus. Porque a posse da nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Igual Paulo não tinha posse de ninguém, mas ele orientava. E as pessoas acham que tem uma vida com Deus e que só pode falar que Deus só é com eles. Só é com eles, não conosco. Só é válido e só acredita no que Deus fala com eles. Deus falou comigo, mas com você Deus não pode falar. Então eu não tenho que ver vida espiritual, só eles têm. E Deus só vai, aleluia, agir dessa forma que nós acabamos de falar, com quem entristeceu o nosso coração, com quem se levanta na vida deles. Porque eles são a menina dos olhos de Deus. Você também, você não é não. Porque essa Bíblia diz que a menina dos olhos de Deus sou eu e você. Não é o pastor e a pastora só, não. Eles são igualzinho a mim e a você. Porque não tem nenhum tratamento escrito nessa Bíblia que o Senhor trata diferenciado o pastor e a pastora que já foi ordenado, não. Eu sei que existe unção liberada sobre pastores que está acima de alguma coisa, mas não disse que se ele cometer erros, ele fazer algo contra você, o Senhor disse que, e se eu fazer isso, cometer algo, ou você cometer, que o Senhor vai tocar em mim, tocar em você, mas neles o Senhor não pode tocar, quando eles erram e quando eles fazem as coisas de errado, quando eles agem, que não foi conforme a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não está dizendo isso, não. Mas eles agem assim. Então,
Paulo deixou bem isso claro, que a minha alegria tem que ser, eu tenho que chorar com os que choram, bem-aventurados os que choram com que choram, bem-aventurado que eu vou consolar os que choram, e a alegria do meu irmão é a minha alegria. Era isso que tinha o coração de Paulo, e isso precisa ter no nosso tempo hoje, nas nossas igrejas hoje, porque eles não estão vivendo a palavra, não estão vivendo essa palavra, mas estão pregando, e querendo que eu viva, mas eles não estão vivendo e não estão dando testemunho para mim que vive isso aqui. Porque muita tribulação e angústia no coração vos escrevi, com muitas lágrimas, para que não vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. É o amor que vence tudo. Mas um amor verdadeiro. Este de Paulo era verdadeiro. Não aquele que diz para você, na sua frente, que é o amor. Prega isso, mas não vive isso. Não pratica. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vós, não sobrecarregar vós todos. Não foi a mim que ele está dizendo. Foi a mim que você entristeceu, mas a vós todos, porque nós somos o corpo. Nós somos os membros. Deus é o corpo e nós somos os membros do corpo de Cristo. E se um corpo está ferido, se um corpo sofre, ataques espirituais de pessoas, de palavras, e alguma coisa, e se o corpo está ferido, se bateu alguma coisa no pé, na mão, na unha, está ferido, todo o corpo vai sofrer. Assim é o corpo de Cristo. Aleluia. Basta que tal esta repreensão feita por muitos, porque tem muitos que gostam de te repreender, mas não gostam de ser repreendido. Gosta de apontar o seu erro, mas não gosta. Que você aponte e fale que ele está errado. Então o sacerdote está chegando para você. Olhe para você primeiro. Muitos dizem, eu não procuro, não encontrei nada. Mas tem sim. Porque todo homem é falho, todo homem é pecador. Essa é a minha Bíblia que diz. Aleluia. Não é você, é a Bíblia que diz. De maneira pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolar-lhe, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia de tristeza. Então, cuidado com vocês, sacerdotes, estão falando com isso. E eu tenho que ter cuidado também. Que de maneira, pelo contrário, devias antes perdoar e consolar. Se alguém te fez alguma coisa, você tem que perdoar e consolar. Como eu faço todos os dias. Perdoar e consolar. Perdoar-lhe e consolar. Para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia de tristeza. Então, demasia de tristeza, demais, de muita tristeza. Então vamos ter cuidado com as palavras que a gente fala. Amém? Com palavras que a gente fala com o próximo. Para que a tristeza não entre no coração. Que a pessoa morra de tristeza. E você seja. Porque tem pessoas que gostam de falar. Porque antes de eu olhar para o trave do meu irmão, eu tenho que tirar a trave dos meus olhos. Antes que eu apontar o erro do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu olho. E tem gente que não tira a trave dos seus olhos, mas ele quer apontar o erro do irmão. E aqui você vai entristecer. E você tem que perdoar. Perdoar quem te ofendeu. Perdoar quem falou palavras que não te agradou e que você sabe que não são verdadeiras ao seu respeito. Que as pessoas falaram e diz que não, ainda foi projetado ainda para não magoar, para não falar de palavras que magoassem pessoas. Tem pessoas que eu conheço que falam dessa forma. Que foi projetado porque muita gente sai na igreja, muitas ovelhas feridas dentro da igreja. Mas fala palavras que se não tiver uma vida com Deus e não saber quem é na presença do Senhor e como está a sua vida e a posição sua, vai ferir. Então precisa tomar cuidado e se converter mesmo. Porque acha que os outros precisam se converter, a pessoa não. Estou falando para você, sacerdote, também. É para você também, sacerdote. Todo mundo tem que se policiar. Tal seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Porque a tristeza, quando a pessoa deixa algo entrar, tem feridas, tem mágoas, tem ressentimento, tem palavras que doeu, traz tristeza e muita tristeza. Mata.
E nós temos que ter cuidado com o que falar. Pelo que tem situações que aconteceram recentemente que eu me calei. Porque se eu fosse falar o que eu precisava, o Senhor não permitiu. O que eu precisava, Selma, não o que o Senhor queria que eu falasse, né? Porque quando você convive, você vê. É muito fácil você apontar os erros dos outros, mas você reconhecer seus próprios erros. É difícil, né? Mas você tem que ser trabalhado para reconhecer. E as pessoas que não reconhecem que estão erradas, irmã, eu tenho convivido esses dias com pessoas que não reconhecem que estão erradas. Eu falei, não, eu não posso conviver com um tipo de pessoas, porque tá vendo aí, cometendo aí os erros, pecado e às vezes na frente é uma coisa e por trás é outra. Finge o que não são na frente de outras pessoas. Mas quando pega com outras pessoas, com outra pessoa quer falar e depois diz que não falou e põe o pé junto. Isso é perigoso, conviver com pessoas assim. Diz que não falou. Aí quem fica de mim? Você que acaba ficando. Por isso que você tem que ficar. Deus te orienta a ficar calado. Mas existe uma hora que algo está preso na sua garganta que você tem que jogar para fora. E o Senhor vai te permitir, em nome de Jesus. E por isso vos escrevi também, para que essa prova, para que essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós. O fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, se alguém te cometeu algum pecado, alguém te falou algo que você não... Uma palavra, 2 semanas atrás eu perdoei. Você me deu a palavra sobre perdão. E antes de pregar, eu já tinha liberado perdão, orado e liberado perdão na vida das pessoas. Amém? Perdoa em nome de Jesus. Porque tem muita gente que não tira o olho, não tira a trave dos seus olhos e aponta os erros dos outros. Então, antes de tirar a trave de qualquer olho, aponte. Paulo tinha esse cuidado. Paulo tinha esse cuidado para não magoar e não ferir nem os sacerdotes, nem os profetas que ele enviou, nem os pastores, nem os cooperadores e nem a igreja, nem os membros da igreja, que nós somos membros do corpo de Cristo. Porque se um corpo está ferido, a igreja inteira sofre. Então, no nome de Jesus, o que está, deixa no altar. Em nome de Jesus de Nazaré. Vocês que o Senhor escolheu para pregar, para um chamado para pregar a palavra. Em nome de Jesus. Nós vivemos neste mundo e convivemos com um tipo de pessoa. Nós conhecemos pessoas de todos os tipos de caráter. Os que estão nos altares. E os que dizem que são pacientes, que são passivos, que são prudentes, mas tem muita... Quando age com imprudência, você não sabe. Dizer uma coisa, praticar é outra. Você fica... Meu Deus, mas Paulo não colocava nada disso. Paulo só queria a unidade do corpo de Cristo. Então, perdoais uns para com os outros. Para irmos morar no céu, para permanecer bem na presença do Pai e do Filho. Vai te fazer muito bem. Vai destravar muita coisa na sua vida. Então, perdoais uns aos outros. Aleluia. Porque isso é o amor. É a alegria. Eu perdoar uns aos outros e você perdoar uns aos outros. Aquele que nos ofendeu. Que falou palavras que queria falar. Aleluia. Que não teve consciência. E que diz que não são ainda. Que precisa ainda se converter e se endireitar os caminhos. Perdoa uns aos outros. Porque essa é a alegria que Paulo tinha. Uns aos outros se perdoar e se amar. E saber que o amor vence. Tudo. O amor venceu. O amor venceu no ministério de Paulo. O amor vai vencer no meu ministério. E o amor vai vencer no seu ministério. Que foi para isso que o Senhor te chamou. E me chamou. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda o amor a vencer. Aleluia. Pai, nessa hora eu te peço em nome de Jesus, sobre a vida de cada ouvinte desta palavra, sobre a minha vida e a vida de cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Venha, Senhor, nos perdoar de tudo que não te agrada do nosso ser, do nosso viver, do nosso falar, do nosso sentir, do nosso agir, de qualquer ato e atitude que desagradou, Senhor. Perdoa os pecados de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Perdoa os nossos pecados. E nós liberamos agora, Senhor, o perdão sobre a vida de todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que nos decepcionaram, todos aqueles que conviveram conosco, Pai. Aleluia, que não
reconhece os seus erros. Trabalha no coração e na vida deles. Trabalha no caráter de cada um deles. Trabalha nos nossos caráteres, Pai. Para reconhecer, aleluia, se arrepender, e perdoar os que vos ofendeu em nome de Jesus. Porque nós queremos uma vida diferente com o Senhor. Nós queremos conciliação, reconciliação. Nós queremos, Pai, algo novo, diferente em nome de Jesus. Trabalha em cada coração daqueles que nos ofenderam. Leva o perdão sobre a vida. E eu perdoo todos que me ofenderam por palavras, gestos, atos e atitudes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos que ofenderam, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus, que eles possam liberar o perdão e entender a luz da tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, move e faz o teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Que essa palavra flua 100 por 1, para a qual está sendo enviada, e cria e traz o resultado para a qual, Senhor, foi liberada sobre cada vida e cada coração, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, haverá arrependimento, haverá novidade de vida, haverá consolação, haverá perdão, haverá liberação de bênção e de vitória, em nome de Jesus. E tudo que estava travado, seja destravado pelo poder que há no nome de Jesus. E crendo que assim será feito, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Na hora, ele já confirmou, já senti a presença dele aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.